Per capita, o mormonismo é a religião mais rica nos Estados Unidos e a que cresce mais rápido. Mas os Estados Unidos não aceitaram sempre os Mormons. No começo, eles foram vítimas de escárnio, espionagem e até genocídio. Então, por que a religião de maior sucesso dos Estados Unidos foi tão desprezada e como ela se tornou tão bem-sucedida? Eu vou contar 10 coisas que você não sabia sobre os Mormons. A família do fundador do mormonismo, Joseph Smith, mudou-se 5 vezes antes dos 11 anos dele e finalmente estabeleceu-se numa cidade do oeste do estado de Nova York chamada Palmyra. O pai dele se envolveu numa forma de adivinhação chamada vidência, onde ele olhava num cristal ou numa pedra para revelar segredos ocultos, como a localização de um tesouro enterrado. Você sabia? Joseph Smith era um caçador de tesouros. Bom, procurar tesouro enterrado no oeste de Nova York não era tão louco quanto parece. As colinas ao redor de Palmyra eram crivadas de antigos túmulos indígenas que continham ossos e artefatos feitos de metais preciosos. Aos 13 anos, Joseph também começou a prever tesouros enterrados e tinha a reputação de ser um bom vidente. Então, o próprio Joseph Smith foi um vidente famoso na época, não foi? Sim, ele tinha essa reputação. E o método de evidência dele era pelo uso de cristais. Eles colocavam num chapéu. Então, olhava dentro do chapéu e tinha visões. Vou passar o chapéu e talvez possa ver alguma coisa. Então, ele olhava no chapéu porque seria mais fácil ver qualquer coisa. Eu sei que ele deixava bem perto do rosto. Eu não vejo nada. Tá. Em 1825, quando Joseph tinha 20 anos, ele foi contratado por um fazendeiro idoso da Pensilvânia chamado Josiah Stowell para procurar uma carga de prata na fazenda dele, porque ele acreditava que havia sido extraída pelos conquistadores espanhóis. Joseph recebeu um salário generoso, alimentação e alojamento, mas não encontrou nenhuma prata. E ele foi acusado e condenado num tribunal de ser uma pessoa desordenada e impostora. Se Smith foi multado ou punido, não há registro na história. A maioria das pessoas em nossa pesquisa nacional precisa ser apresentada a este fato. 78% não sabiam. Essa história acabou com a carreira de Joseph como caçador de tesouros e ele renunciou à vidência para sempre. Mas, 18 meses depois, ele acabou descobrindo um outro tesouro enterrado. E este, sim, mudaria a história. O que você diria se eu contasse que o livro dos Mormons diz que os ancestrais dos indígenas eram judeus? Nossa, eu nunca ouvi isso. Eles não ensinam isso na história, infelizmente. De acordo com Joseph Smith, numa noite de 1823, ele foi visitado por um anjo chamado Moroni. Este anjo falou sobre um antigo texto sagrado, escrito em hieróglifos, que foram inscritos em placas de ouro maciço e tinham sido enterradas há 1400 anos sob uma rocha em uma colina próxima. Ele localizou a colina, olhou debaixo da rocha e encontrou as placas. Depois, com óculos especiais que o anjo deu a ele, foi capaz de traduzir o texto para um amigo que estava transcrevendo. Era uma história da tribo perdida de Israel que, de acordo com a tradução de Smith, veio de barco para a América do Norte 600 anos antes de Jesus nascer. Você sabia? O livro dos Mormons diz que os indígenas americanos eram judeus. O líder dos israelitas era Lehi, que tinha preferência pelo bom filho chamado Nefi e nenhuma pelo mau chamado Lamã. Após a morte de Lehi, os seguidores de Nefi, os nefitas, se separaram dos seguidores de Lamã, os lamanitas. O livro dos Mormons cobre 1000 anos de história, onde as duas tribos estão sempre guerreando. E uma é religiosa e a outra não é religiosa e assim por diante. Mas, consequentemente, uma destas civilizações é exterminada pela outra. Os lamanitas surgem e massacram os nefitas, incluindo seu líder, Mormon. Mas antes, o Mormon tinha conseguido escrever toda a história nas placas de ouro, que se tornaram o Livro dos Mormons. O Livro dos Mormons diz que Deus decidiu punir os lamanitas, escurecendo a pele deles. Seus descendentes
Esqueceram suas tradições judaicas e, de acordo com o Livro dos Mórmons, esta tribo perdida de Jerusalém se tornou os antepassados dos índios americanos. Perdida como a maioria das pessoas na pesquisa nacional, 90% nem imaginavam. Joseph conseguiu convencer um amigo a vender sua fazenda e financiar a publicação do Livro dos Mórmons de 588 páginas. Uma semana depois, Joseph fundou a Igreja Mórmon e dentro de um ano, ele tinha mais de 1.000 seguidores. Joseph Smith disse que recebeu todos os comandos e rituais mórmons de comunicações diretas com Deus, mas alguns dos rituais parecem ter sido influenciados pelos maçons. Você sabia? Os ritos maçons influenciaram os rituais mórmons. Smith era membro, tinha o posto de mestre maçom. Na cerimônia de investidura mórmon, ecoa os elementos da cerimônia maçônica similar. A maçonaria era realmente uma organização intensa, muito generalizada e bem prática. No início da América, muitas pessoas eram membros como políticos, presidentes. Joseph Smith estava sempre em busca de linguagem para comunicar as experiências religiosas profundas que ele teve. E ele conseguiu se apropriar da linguagem e símbolos maçônicos que havia na cerimônia do templo. Esta aparente ligação entre mórmons e maçons não era conhecida pela maioria das pessoas da nossa pesquisa. 78% não sabiam. Joseph Smith estabeleceu um conjunto de regras rígidas sobre o comportamento. Mas o mormonismo tinha um apelo porque foi realmente muito libertador. As primeiras religiões americanas, como o calvinismo, se concentravam no fogo, enxofre e no mal inerente da humanidade. Smith ensinou aos seus seguidores que eles eram o povo escolhido por Deus. Dez coisas que você não sabia sobre os Mórmons. Sabemos que Joseph Smith foi um caçador de tesouros, que Smith e seus seguidores acreditavam que os indígenas americanos eram descendentes de uma tribo perdida de Israel. E os rituais maçons inspiraram os dos Mórmons. E se eu contar que os Mórmons foram vítimas de genocídio? Eu não acredito porque acho que essas coisas não aconteciam nesse país. Acho que li alguma coisa sobre isso. O governador do Missouri ordenou o extermínio dos Mórmons. Missouri parece um pouco mais amigável para mim que isso. Você sabia? Os Mórmons foram alvo de genocídio. Em 1831, Joseph Smith tinha um anúncio surpresa para seus seguidores. Deus havia ordenado que se mudassem para um novo jardim do Éden, no Missouri. Bom, os habitantes do Missouri não gostaram muito do grande fluxo de milhares de Mórmons. Multidões humilhavam publicamente os Mórmons, saqueavam suas cidades, incendiavam suas casas e estupravam dezenas de mulheres Mórmons. Os Mórmons acabaram retalhando, invadindo outras cidades, queimando casas e roubando suprimentos e comida. Em 1836, o governador do Missouri, Lilburn Boggs, emitiu uma ordem para a milícia do estado. Os Mórmons devem ser tratados como inimigos e devem ser exterminados ou expulsos do estado, se necessário, para a paz pública. Dias depois, a milícia do estado lançou um ataque surpresa em um acampamento mórmon chamado Moinho de Raum. A maioria das pessoas na cidade conseguiu fugir para a mata. Ao todo, 18 mórmons foram abatidos no Moinho de Raum. Esta ordem de extermínio e suas consequências impressionou uma maioria considerável na nossa pesquisa nacional. 85% não conheciam este acontecimento trágico. Para evitar uma repetição do que aconteceu no Moinho de Raum, Smith levou os Mórmons para o outro lado da fronteira do estado, onde fundaram a cidade de Nauvoo, em Illinois. E se eu contasse que a esposa de Joseph Smith ameaçou ter vários maridos? Eu não sabia disso. Acho que parece direito. Acho que eu faria a mesma coisa. Você sabia? A esposa de Joseph Smith ameaçou ter vários maridos. Smith tinha a tendência de se apaixonar arrebatadoramente por muitas mulheres. Ele pensava que Deus não desaprovava esse tipo de coisa. Como está errado quando isso parece tão correto? Então ele começou a praticar a poligamia. Sua esposa Emma não aceitou muito bem e ameaçou assumir vários maridos ela mesma. Ela não queria compartilhar seu marido com outras dezenas de seguidoras.
A poligamia proclamada de Joseph Smith enfureceu quem não era mormon, além de desencadear uma luta feroz entre as facções opostas dos mormons. Quando Smith foi preso por destruir a imprensa oponente, uma multidão invadiu a cadeia e o assassinou em 27 de junho de 1844. Após a morte do líder de 38 anos, os mormons foram forçados a escolher um sucessor. Os polígamos liderados por Brigham Young ganharam a eleição e o debate sobre a poligamia se estabeleceu pelo menos até então. Depois que um júri absolveu todos os 9 réus pelo assassinato de Joseph Smith, a violência eclodiu entre mormons e não mormons, até o governador de Illinois oferecer um cessar-fogo para os mormons se eles concordassem em sair não só de Illinois, mas também dos Estados Unidos da América. Você sabia, os mormons concordaram em sair dos Estados Unidos. Brigham Young finalmente decidiu que deviam ir para um trecho desolado do deserto em território mexicano. Eles achavam que era o lugar perfeito porque não haveria qualquer conflito com outros colonos locais, como houve no Missouri e Illinois. Os mormons são realmente responsáveis pela colonização de uma boa parte do oeste dos Estados Unidos. O primeiro grupo de refugiados mormons chegou no Great Salt Lake em julho de 1847. Quase um ano depois que os mormons chegaram à nova pátria, os Estados Unidos tomaram essa região do México após a Guerra México-Americana. Brigham Young, então, a solicitou como um estado. O Congresso dos Estados Unidos concedeu o status territorial aos mormons e o chamou de território de Utah, porque os índios Ute viviam naquela área. A expulsão dos mormons impressionou a maioria da nossa pesquisa nacional. 95% não sabiam disso. Brigham Young foi nomeado governador do território de Utah em 1850, mas ele era mais como um rei e sua palavra era lei. Ele não tinha só a adoração e o amor de seu povo, mas eles acreditavam que ele era um profeta com linha direta com Deus. Nem mesmo o presidente dos Estados Unidos tinha esse tipo de poder. O que você diria se eu contasse que os Estados Unidos realmente implantaram tropas contra os mormons? Que eu acredito nisso. De jeito nenhum. Isso é loucura, é. Joseph Smith era moralmente contra a escravidão. Brigham Young, no entanto, tinha visões que hoje são consideradas racistas. Sob a liderança dele, Utah tornou-se um território de escravos. Em 1857, o presidente James Buchanan percebeu que, reprimindo os mormons escravocratas, ele poderia agradar abolicionistas do norte sem antagonizar os eleitores do sul e unir uma nação dividida numa guerra contra um inimigo comum que todo mundo odiava. Os mormons. Você sabia? Os Estados Unidos implantaram tropas contra os mormons. Em 1857, quando Buchanan assumiu o cargo, o legislador territorial de Utah anunciou que não iria cumprir nenhuma lei federal que considerasse injusta e expulsaria quaisquer autoridades federais que não vivessem à altura dos padrões morais dos mormons. Buchanan estabeleceu uma lista de supostas atividades de traição cometidas pelos mormons. E em maio de 1857, ele enviou 2.500 tropas federais fortemente armadas para dominar o território de Utah. Esse número prendeu a maioria das pessoas na nossa pesquisa do lado errado da história. 82% nunca souberam disso. Brigham Young evitou o derramamento de sangue cedendo às tropas federais e deixando o cargo de governador. Mas em 1861, o governo federal tinha problemas muito maiores em suas mãos do que os mormons. 10 coisas que você não sabia sobre os mormons. Sabemos agora que a esposa de Joseph Smith exigiu mais maridos. Os Estados Unidos enviaram tropas para dominar os mormons. E que os mormons foram ameaçados de extermínio. Mas a seguir, veremos que os próprios mormons foram culpados de um crime horrível contra outro grupo de pioneiros. E se eu contasse que os mormons atacaram 120 pioneiros e massacraram todos em Eu Utah? não acredito nisso. É que não parece coisa de mormons. Acho que não são tão pacíficos. Você sabia? Os mormons massacraram 120 pioneiros inocentes. No verão de 1857, uma caravana com cerca de 140 pioneiros do Arkansas chegou em Utah. Os boatos começaram a se espalhar de que alguns desses pioneiros estavam envolvidos no massacre do Moinho Hall, no Missouri. Alguém disse que ouviu um dos pioneiros se orgulhar por estar na multidão do linchamento que matou Joseph Smith em Illinois.
Em 6 de setembro de 1857, um grupo de índios Paiute e os Mormons, disfarçados como Paiutes, atacaram os pioneiros em um vale chamado Mountain Meadow. Mas os pioneiros conseguiram fazer um círculo com as carruagens e resistiram ao cerco por 5 dias. Os Mormons incitaram os índios a fazer isso. Mas então, quando houve a situação do cerco, os índios disseram: nós não vamos terminar o trabalho para vocês. E não conseguiam decidir o que fazer, até que alguns dos Mormons decidiram: bem, temos que matar todos eles. Depois que a milícia Mormon chegou, eles mandaram um emissário de paz dizer aos pioneiros que iriam protegê-los dos índios que atacavam. Os homens saíram em fila única. Depois de cerca de 30 minutos, o líder da milícia Mormon gritou: alto! Façam o seu dever! Cada um dos homens da milícia atirou contra o homem sob sua guarda a queima-roupa. Em questão de minutos, 120 pioneiros foram mortos. Este dia negro na história Mormon surpreendeu a maioria das pessoas na pesquisa nacional. 81% não sabiam disso. Ainda há um debate se Brigham Young ordenou ou não o massacre. E hoje o massacre de Mountain Meadow permanece como uma mancha sangrenta na história dos Mormons. O que você diria se eu contasse que os Mormons possuíam bordéis em Salt Lake City? Sério? Eu nunca ouvi falar disso. Eu acredito. Você sabia? Os Mormons possuíam bordéis. A doutrina Mormon proíbe a prostituição. Mas, no final dos anos de 1800, Salt Lake City tornou-se uma das maiores cidades do Oeste. E como todas aquelas cidades, os bordéis surgiram, atendendo a uma clientela, na maioria, não mormon. A maioria dos edifícios que abrigava bordéis não era das madames, mas dos próprios mormons. Em 1885, os líderes mormons descobriram uma maneira inteligente de usar seu envolvimento indireto no comércio de sexo para combater a repressão do governo federal sobre a poligamia. Eles contrataram prostitutas para atrair funcionários do governo federal, como o governador territorial de Utah, que era conhecido por aproveitar a companhia das damas da noite. Então, Jeff, conte o esquema Mormon para surpreender funcionários federais. O principal impulso da campanha contra a poligamia era que o casamento plural era imoral, era uma violação da moralidade cristã básica. Então, os pegando com as prostitutas, os oficiais mormons poderiam argumentar: você é o hipócrita moral aqui. O casamento entre os mormons e bordéis não parecia real para a maioria na nossa pesquisa nacional. 81% simplesmente não podiam acreditar. Esse esquema Mormon não conseguiu deter o governo dos Estados Unidos na repressão da poligamia. Sob pressão dos federais, o presidente da igreja, Wilford Woodruff, se curvou. Em 1890, Woodruff anunciou de repente que Deus disse para ele mudar de ideia sobre a questão da poligamia e que fosse considerada moralmente errada. O Congresso dos Estados Unidos logo admitiu Utah como estado, sob a condição de que Utah proibisse expressamente a poligamia em sua Constituição estadual. Utah se tornou um estado em 4 de janeiro de 1896. O que você diria se eu contasse que os bancos mormons financiaram a construção de cassinos e hotéis da máfia em Las Vegas? Eu acho que sim. Eu nunca ouvi isso. Você tem certeza? Tenho. Acho que não li isso nos meus livros de história. Você sabia? Os bancos Mormons financiaram a construção de cassinos e hotéis da máfia em Las Vegas. Em 1954, um pequeno banco mormon foi fundado em Las Vegas chamado o Banco de Las Vegas. Seu presidente era um jovem mormon de Ogden, Utah, chamado Perry Thomas. O Banco de Las Vegas emprestou dinheiro para a Sahara, o Fremont, o Stardust, que tinham uma coisa em comum. Todos eram propriedades de chefões da máfia como Frank Costello e Meyer Lansky. Os Mormons construíram mesmo a Las Vegas moderna. O crime organizado sempre esteve lá. Mas quando conseguiram estabelecer uma relação com os Mormons originários de Las Vegas, e especialmente de Utah, encontraram o dinheiro legal que tinha sido recusado a eles no resto do país. A maioria das pessoas na pesquisa nacional nunca nem tinha espiado isso. 88% estavam por fora. Todo mundo lucrou. Os mafiosos tinham uma fonte legal de dinheiro e a Igreja Mormon ganhou milhões de dólares em lucros e dízimos. Temos
temos uma imagem dos Mormons como uma família boa, educada, distinta e de pessoas orientadas. Mas eles também são realmente resistentes. Se defenderam por décadas contra a perseguição e até mesmo genocídio. Ganharam a coragem que permitiu não só sobreviver, mas prosperarem. Eles adotaram um zelo missionário para espalhar a fé junto com um talento especial para o negócio. Não é coincidência que a religião de maior sucesso nos Estados Unidos seja tão essencialmente americana. Eleanor e Franklin Roosevelt